Opa, tudo bem? Tudo bem. Depois de ficar pedindo um monte pra vocês fazerem pergunta nos vídeos pra eu responder num vídeo respondendo perguntas, eu tô aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram nos outros vídeos pra eu fazer esse vídeo e responder pergunta. Espero que tenha ficado bem claro. Então eu vou responder as perguntas, né? Acho uma boa. A primeira pergunta é uma pergunta dupla, porque duas pessoas fizeram uma pergunta meio parecida, que foi a Denise Silva, que ela falou que adorou a ideia do vídeo e viu todos até então. E o primeiro stand-up que ela foi me assistir não foi nem stand-up, né? Que ela foi assistir na Sarjeta Show, que era um show de sketch. E aí a sugestão da Denise foi pra eu explicar os termos que eu falo no vídeo, os termos do stand-up. Porque ela pediu pra explicar, porque o único que ela lembra é o que tem Mike. Deve ter alguma relação afetiva com o Mike, deve ter algum amigo Mike, parente Mike, ou o cachorro chama Mike. Ela falou isso e o Fábio Dias mandou: fala sobre a estrutura das apresentações que nem o Morgado te mostrou. Bom, o Morgado, ele me explicou o básico do básico do básico do básico, porque eu não sabia nada. Assim, é importante ter os nomes técnicos? É importante. Eu não ligo muito. Então, mas ele me explicou os termos básicos que é importante ter um padrão, porque padrão ajuda as pessoas a entenderem as coisas. Então no stand-up tem os termos técnicos para entender como desenvolver uma piada, como seguir caminhos pela piada. Mas o básico que o Morgado me explicou, o básico do básico, é o setup e o punchline. Porque o punchline ele é muito abrangente assim. Mas o setup e punch é a preparação e o arremate da piada, que é onde vai tirar o riso. Um exemplo besta aqui é o pintinho não tinha toba, foi peidar e explodiu. Por que isso é uma piada? Porque o fato do pintinho peidar e explodir é absurdo. Mas pra você saber isso, você precisa saber que não tinha toba. Então o setup é muito importante. Aí ele me explicou o setup e o punch. Ele me explicou também que era callback, que é uma outra técnica básica, mas é muito boa e muito eficaz. Muitos comediantes usam. Que é o callback. O callback é a piada que você usou num contexto e aí você reutiliza ela em outro contexto. Dá um exemplo besta aqui. Tinha a fazenda, tinha o pintinho, que não tinha toba. Foi peidar e explodiu. Tá aí uma piada. Aí eu sigo falando da fazenda. E na fazenda também tinha o pato. O pato, quando perde a pata, ele fica manco ou fica viúvo? É outra piadinha besta. E aí você pode falar, mas e o pintinho? Ele tinha namorada? Não, porque ele explodiu. Aí eu fiz um callback, entendeu? Eu peguei uma informação de uma piada anterior e joguei aqui nesse contexto novo. Então outro termo daí, que é o termo do iniciante na comédia, é o open mic. Porque o open mic é um tipo de show que tem, geralmente nos Estados Unidos, né, porque é o nome em inglês, que é onde eles deixam o microfone aberto e a pessoa pode ir lá apresentar o seu talento, geralmente para noites em geral, pessoa que vai lá ler poesia, cantar, fazer um rap, enfim. E aí se popularizou muito pra pessoa que quer começar na comédia, e aí aqui no Brasil a gente chama de open mic, ou cara pra sempre, assim. Enquanto ele não dá certo, a gente chama de open mic. Aí, assim, se você quiser saber mais termos, aprofundar mais no assunto, tem um podcast de um cara chamado... O nome do podcast não é fácil, porque o nome é em inglês também. Que o rapaz gosta muito de stand-up, ele pôs o nome What's in the Ball Beach. Nossa. Não, super fácil o nome. Vai estar no link aqui na descrição, ou no comentário. Eu vou colocar o link aí pra vocês ouvir o podcast dele e ele explica com mais detalhes. A outra pergunta aqui é do Agnaldo Tomás Júnior, que é o cara que comenta sempre. Ele comenta todos os vídeos. Ele tem até selinho de fã. Olha só. Porque o YouTube agora dá selinho pra quem é inscrito publicamente. E pra quem comenta muito, interage muito, tem selinhos. Não sabia, eu não tenho. Caraca. E eu assisto tudo 2 vezes. Né, comenta? Ah, mas daí... Aí é puxado, né? Aí é puxado. O Agnaldo Tomás Júnior mandou: ficou muito bom o formato de vídeo, a gente se aproxima mais próximo do comediante com essa conversa informal. Obrigado por elogiar aí o formato de vídeo, viu, Agnaldo? Obrigado por acompanhar meu trabalho aí. Aí ele mandou aqui: você tem previsão de gravar um novo solo? Eu tinha. Na verdade, eu tinha até uma previsão maior, assim. Que a minha pretensão esse ano era lançar pelo menos 2 shows solo eu queria lançar. Aí a vida é uma caixinha de surpresa. Já diria o narrador do Joseph Klimber. Aí a minha previsão de lançar um solo é só depois que voltar agora os shows, né? Que daí eu vou saber, porque eu tava testando já, eu tinha um outro que já tava testando mais, que eu já tava pronto pra gravar, e eu tava começando a testar um outro que eu queria gravar e soltar no canal e tal. Eu queria fazer uns solos temáticos. Vai ficar aí na curiosidade aí até voltar, porque daí quando voltar eu vou ter que retestar tudo, porque vai estar tudo sem time, tudo... Nossa, os parafusos tudo soltos. Ferrujado, com poeira, teia de aranha, as piadas. Enfim, mas se tudo der certo, né? Mas você vê as lives do Átila, fica puxado. A outra pergunta aqui é do Maurício Mendes. Uma dúvida. No universo do stand-up existe a figura do compositor de piadas? Tipo aquele cara que manja fazer uns textos, mas não tem a moral de contar? Existe mercado de piadas? Compra, venda e troca?
uma espécie de OLX do humor. O cara anuncia, né? Ó, a gente tem essa piada aqui, ela não tá muito usada ainda. Ela tem 6 meses de uso. Funciona bem. Tá com alguns probleminhas ali, mas é só levar na assistência técnica e pode usar. Será que se o cara compra uma piada na OLX, vem uma caixa com tijolo dentro? Pode ter esse golpe, né? Uma piada escrita por determinado humorista pode ser contada com o mesmo teor cômico por outro? Como se define a propriedade intelectual de uma piada? Existe algum tipo de patente? Como você protege suas criações? Como você pode garantir que determinada piada é sua? Conta pra gente. O bom é que o Maurício pegou pra fazer pergunta mesmo, ele levou a sério o negócio das perguntas. Vou respondendo uma por uma aqui. A figura do compositor de piadas não tem no mercado brasileiro, mas no mercado americano tem muito, assim. Que até tem muito pela TV, né? Porque lá tem muito programa de humor, então tem muito comediante que é comediante só de roteiro, assim, não se apresenta mesmo. Mas comediante para comediantes de stand-up é mais difícil, porque o termo até stand-up comedy vai uma lição. O termo stand-up comedy não é de estar em pé, que não é stand-up de em pé, é estar em pé, entendeu? É de se posicionar. Sério? É sério. Não sabia. Você não sabia? Não, você nunca me contou isso. Eu nunca te contei isso? Menina! Então o termo stand-up é de estar em pé, de se colocar ali à frente das pessoas com uma opinião cômica, né? Não necessariamente uma opinião do comediante, porque está lá só para entreter e fazer as pessoas rirem. Se você consegue fazer o pessoal, além de pensar também, é muito bacana. Mas o principal é fazer o pessoal rir e entreter. Por isso que é muito errado roubar a piada dos outros. Por isso que o pessoal fica muito puto quando rouba a piada, porque você não está roubando a piada, você está roubando a voz da outra pessoa. Enfim, então aqui no Brasil não tem um compositor de piada. Tem alguns comediantes que fazem stand-up, mas eles escrevem para alguns programas de humor também, além disso. O Vitor Camejo é um exemplo disso, ele escreve para os programas do Comedy Central, metade ele escreve. Só que ele não aparece, uma pena, né? Mas ele é muito bom, vá no canal dele lá assistir, que ele tá postando uns vídeos muito legais. Tem aquele cara que manja de fazer uns textos, mas não tem moral de contar? Isso tem muito, mas aí não... Geralmente quando o cara oferece o texto para outro comediante é esquisito. Então o cara fala, eu sou muito bom escrevendo piada e vou mandar, daí não... É difícil o cara entender a voz do outro. Porque para escrever para outro comediante, você tem que entender o timing dele. Então você tem que escrever umas piadas genéricas, geralmente, e umas piadas que encaixem na voz daquele comediante. Não só na voz, mas na... A gente fala... O pessoal de teatro fala em embocadura. Quando a piada encaixa na sua boca. Que é o seu jeito de falar, tá ali na piada. Tá natural. E aí como define a propriedade intelectual de uma piada é assim, quem postou primeiro, quem registrou primeiro no YouTube, geralmente. Tem data de quando você postou e tal. Por isso que eu posto muito vídeo do Nathan, que é o vídeo que eu testei a primeira vez. Eu já posto lá pra registrar e até pra eu ver depois no futuro, um ano depois, como a piada mudou bastante. Porque é difícil, porque pra registrar mesmo oficialmente, pra ninguém roubar, poder processar os outros, teria que mandar uma Biblioteca Nacional pra registrar o texto. É um puta trampo pro material, às vezes, que tipo, a gente escreve umas piadas sazonais, assim, daí não vai usar mais, não tem por que ter esse trampo todo. E o mercado de comédia não é tão grande assim, então todos os comediantes se conhecem, a ponto de se ver alguém falando uma piada que parece com a piada de outro, a gente já consegue conversar e fazer as pessoas que têm as piadas parecidas conversarem e chegarem num consenso. Hermes Almeida, eu acho que o sotaque dá uma graça a mais. Já disseram isso? Você concorda? Eu concordo muito. Ainda mais aqui no Brasil, que cada região tem um sotaque. Então todos os sotaques são importantes e ajudam muito na comicidade e até pra empatia com o público. E quando você ouve um sotaque, por mais que seja diferente do seu, muito diferente, já cria uma empatia de você querer saber quem que é, da onde que é, por que aquela pessoa fala daquele jeito. E às vezes o sotaque ajuda muito na comicidade. E todos os tipos de sotaque, não tem sotaque muito ruim não pra comédia. Sotaque, mas os principais que são muito engraçados são o sotaque de mineiro, sotaque de pernambucano, de cearense, é bom. De carioca, porque né, vários comediantes cariocas fazem sucesso, porque tem aquele jeito meio malandro. E pra mim o quinto ali que fica é o sotaque ali meio do sul ali, não um sotaque específico do sul. Tem um sotaque meio do interior ali, do Paraná, interior do Rio Grande do Sul ali, que tem um negócio assim. Tem um comediante que usa muito esse sotaque, que é o Paulinho Micharia, que eu gosto muito dos textos dele por causa do sotaque, como ele consegue carregar muito no jeitão, assim, as piadas. Thiago Grigor, ele falou aqui que a cena de stand-up, do jeito que eu tô contando a história, parece muito com a cena de banda independente de rock, realmente parece muito, porque a cena toda de comédia ainda é muito independente. Tem poucos comediantes que tem empresário, produtor ativo, assim. Aí a pergunta dele, desde o seu início de carreira, já era instintivo saber falar a piada com a entonação correta? E você foi aperfeiçoando ou foi algo aprendido do zero, através de algum direcionamento? Bom, foi meio que uma mistura de tudo isso aí que você falou. Que a primeira vez você fala por instinto, a primeira vez que você fala uma piada, você fala meio que por instinto, porque você não sabe o jeito, pelo menos pra quem tá começando, assim, igual eu estava contando nas histórias anteriores, eu falava do jeito que eu imaginava que fosse parecer engraçado. Só que no stand-up, como é muito imediato a reação do público, quando você fala,
a reação do público já imprime na sua mente o jeito que você tem que falar. E é lógico que aí você vai aperfeiçoando. Mas a primeira vez que você fala, você ouve a reação e aí você não ouve reação nenhuma, você já sabe que tipo, tem que falar de algum jeito diferente, tem que mudar isso aqui tá ruim. E se você fala de um jeito, muda alguma coisa e tem uma reação da galera, aquilo prega na sua cabeça. E aí você vai em cima daquilo, aperfeiçoando o texto depois. Por isso que nenhum comediante tá com o texto pronto de primeira. Para o texto de stand-up mesmo ficar pronto, assim, legal, para um comediante gostar, pode perguntar para qualquer comediante profissional. Vai uns 4 meses com testar das piadas, assim, mas ajuda muito assistir outros comediantes. Assistir outros comediantes fazendo ao vivo, principalmente, ajuda muito a você já pegar sem precisar se ferrar tanto assim. Gabriel Paz. Daniel, fala um pouco mais do seu processo criativo, métodos, técnicas e estruturas. Bom, meu processo criativo, no começo, era sentar e escrever. Eu tinha uma ideia de alguma coisa que eu pensava que era engraçado. Por exemplo, sei lá, escola. Aí eu sentava e começava a escrever sobre escola. Eu lembrava alguma história, lembrava coisas da escola que eu achava engraçado e ia escrevendo tudo assim de primeira. Só que aí desse jeito é muito difícil quando você chega num assunto que você não tem domínio, você não viveu. Por exemplo, você chega e eu quero escrever sobre escadas de incêndio. Aí eu só vi uma escada de incêndio. Eu nunca encostei numa, nunca subi numa, nunca fiz nada com uma escada de incêndio, não sei nem como é que fabrica, de onde que vem. Então é muito difícil pra você começar a escrever piada, porque daí você senta e fica olhando pra página em branco assim, puxado. Então eu fui desenvolvendo outras técnicas para não ficar mais nesse branco de não saber o que fazer. Então toda vez que eu tava na rua com um amigo, tava em qualquer lugar que eu ia e pensava em alguma coisa engraçada ou falava alguma coisa engraçada numa roda, eu anotava aquilo no celular, no caderno, qualquer coisa, e ia anotando essas coisas durante a semana. E aí eu pegava um dia da semana e tentava desenvolver essas piadas. Por exemplo, aconteceu uma vez que eu tava com uma amiga minha e minha amiga falou: "Nossa, eu tenho pavor de pombo". Aí eu achei muito engraçado, que eu falei: "Você tem pavor de pombo por quê?" Ela falou: "É um bicho muito perigoso". Eu falei: "Por que? Algum pombo já roubou você, já?" E aí eu falei isso como piada pra ela, anotei. E aí eu fui tentar desenvolver em cima dessa ideia do pombo ser esquisito, pombo ser perigoso. A piada virou outra coisa. Mas enfim, eu faço isso pra não ficar com um branco na hora de escrever. Então eu tenho várias ideias diferentes, de coisas diferentes, que eu pensei na piada já. Porque é importante você já ter uma piada pra começar o texto. Porque a piada te ajuda a ter aonde chegar, entendeu? Porque daí eu faço um negócio que vários comediantes chamam de escrever pra trás. Que não é o nome certo, mas é o nome que eu dei, que outros comediantes também deram. Então a gente focou nessa de falar escrever pra trás. Que a gente pega a piada e aí eu penso, como é que eu chego nessa piada? E aí você vai pensando nas coisas que podem te levar até aquela piada. Então daí você pode pensar numa história que aconteceu com você, pode criar uma história baseada em coisas que você viu. Enfim, importante ter piada e ser engraçado. E aí quando você tem uma piada pra chegar, você sabe que tem uma piada no final da história. Porque a pior coisa é você escrevendo sobre uma coisa que você vai achando engraçado, você vai escrevendo, chega no final e você escreve: não tem nada. Aí não chega em lugar nenhum, é muito triste isso. Então é importante ter aonde chegar. A Denise Silva, de novo aqui, que ela mandou em outro vídeo, ela perguntou: quanto ganha em média por show pra fazer stand-up? Não citando valores, é claro. Tipo, 2 salários, 3, em média, só pra ter uma noção, mais ou menos. Ela foi meio que querendo descobrir, mas sem ser muito varia muito de comediante pra comediante, de tipo de show também. Quando o cara é open mic, não ganha nada, tá? Quando você é open mic, não ganha nada. E quando o cara tá num show e outro comediante fala: você quer fazer? Geralmente você não vai ganhar nada também. É só mais pra você fazer, porque você tava ali já, e aí você testa alguma coisa, aproveita pra render algum material. E aí os comediantes que são convidados, aí que são comediantes mais profissionais, que a galera sabe que o cara garante um tempo bom de show e um material legal, agrada o público. Bom, daí também tem a variedade de shows também, que cada tipo de show paga de um jeito diferente. Por exemplo, show de bar é o que paga menos, mas é o que ajuda você a ter um material melhor. Tem mais shows pra fazer em bar, então o cara, em uma semana, o cara consegue deixar o texto um pouco mais redondo, assim, se é pra alguma coisa mais específica. Então, show de bar geralmente paga 2x, 3x. Aí tem os shows corporativos, eventos corporativos, que aí geralmente é evento de final de ano da empresa, CIPAT, palestras que tem, aí o cara quer colocar um negócio engraçado. E aí esses eventos corporativos já são tipo 10x, 20x. Aí tem o show solo, que o comediante vai no teatro e aí ele ganha X porcentagem. Então essa X porcentagem depende do sucesso dele, de quanto é cobrado o ingresso. Então geralmente eles acabam ganhando mais do que até a empresa. Porque o comediante que faz o X porcentagem, às vezes ele não tá tão em alto, mas ele tem um público forte dele. E aí ele consegue cobrar o X porcentagem. E aí quando o comediante tá muito famoso, às vezes ele já pede o sinal. Só no sinal já é uma... Puxa... baita sinal. Então é diferente assim. Então é difícil falar quanto o comediante ganha, porque o comediante pode estar ganhando muita grana num ano, no outro tá ganhando bem menos, ou ganhando bem pouco num ano e triplicar, quadruplicar, ou até ganhar 100 vezes mais assim. É uma montanha russa
o negócio de valor dentro da comédia, assim. O Alfredo Fonseca Jr., a pergunta é: a fé em algum momento te atrapalhou na vida da comédia? E em algum momento te ajudou? Não é um negócio que ajuda e nem atrapalha, assim. Ele ajuda também, às vezes, pra colocar algumas piadas. Quando você coloca, quando geralmente eu falo uns bordão de igreja no meio das piadas, porque a galera vê um bordão de igreja fora do contexto, fica engraçado, assim, causa esse choque. Quando a pessoa tem identificação, ri mais, fica mais aberta, assim, a rir. Mas é mais um bordão de igreja mesmo, assim, não tem nada muito a ver com a fé. A fé é uma coisa muito pessoal, entendeu? Eu posso ter uma fé e fazer piada sobre ela, e não quer dizer que eu perdi a fé ou não tenho mais fé. A fé é um negócio muito particular, então ela nem ajuda nem atrapalha, assim. Às vezes não tem nada a ver com a comédia que o comediante faz. Primeiro cachê de 50 pila. Quanto seria hoje? Olha, com a inflação, pensar que em 2009 a gasolina estava 2,89, 50 pila hoje seria uns 25 reais. Não sei dizer, mano, mas seria um cachê bem triste de ganhar, assim. Edmar Davi: quando você vai trocar essa camiseta? Bom, eu não vou trocar. Na verdade, eu troquei já. Eu tenho 3 camisetas dessas. Essa aqui já deve ser. Não sei se eu já repeti essa, mas eu já tenho 3 camisetas igual. E eu tô na quarentena, mano. Ninguém mais usa outras camisetas. Eu tô usando a mesma só. Eu lavo também. Então eu não sou porco. Agora uma pergunta dupla aqui, que é do Gabriel Blanco e do Johnny Russell. Eu vou ler assim porque o nome dele parece meio americanizado. No vídeo que eu falei sobre evento corporativo que eu fiz, deu tudo errado, ele perguntou: hoje, se você soubesse tudo isso que você sabe sobre comédia, faria evento? Se sim, iria atrás ou esperaria? Tipo, se aparecer eu faço. E o Johnny Russell: tu não achas que tem que perguntar tudo antes de dar o preço? Porque dependendo do grau de dificuldade e falta de estrutura, o valor precisa subir. Sim? Então, é complicado essa questão também, que tem muito a ver com o quanto o comediante precisa de dinheiro. Se eu soubesse antes tudo que eu sei de comédia hoje, se eu faria o evento, eu ainda faço o evento. Faço muito evento, eu consigo fazer os eventos muito melhor. Não assim, o evento tem uma qualidade de estrutura muito melhor. Eu consigo me adaptar muito melhor aos eventos porque eu fiz muita coisa ruim antes pra poder me adaptar e aprender a me virar em qualquer tipo de evento. Então eu faço por causa mais do dinheiro mesmo, assim. Porque o dinheiro do evento paga muito mais que bar e ajuda muito mais na hora de pagar a conta. Mas o fato de ter mais experiência ajuda. É difícil agora fazer um show de evento e ser ruim, assim. É muito difícil. Eu vou contar a história de um mais pra frente, que foi ruim, mas daí eu não tinha como saber. Enfim, fica o gancho aí. E o Johnny que falou que se é melhor perguntar tudo antes de dar o preço, a primeira coisa que as pessoas querem negociar é o preço. Sempre. O contratante sempre quer saber o valor. E aí depois que tá o valor certo, eles vão passar todas as informações, vão responder tudo. Então é melhor você garantir um valor legal, que você sabe que vale a pena fazer. Então daí tipo, o grau de dificuldade do evento não aumenta o cachê. Que pro pessoal da empresa ele não faz diferença. Eles querem só que você vá lá. E às vezes você faz um show que é até meia boca, você nem gostou muito, e o pessoal fala: nossa, foi maravilhoso, era isso que a gente queria. Porque só queria alguém pra preencher uma hora lá. Então varia muito. O importante mais é você ter certeza que você vai receber. A última pergunta aqui é do Sidney Medeiros. Teve até um comentário no comentário dele. Mas o Sidney Medeiros elogiou aqui, falou que tá gostando da história. E ele falou que é legal ver que a galera da comédia acaba se ajudando também. Tem muita gente que fala mal desse meio, fala: esse meio é difícil. Mas a maioria dos comediantes se ajudam. É impressionante, a maioria dos comediantes se ajudam. Alguns conseguem ajudar mais, outros conseguem ajudar menos. Mas a maioria tá se ajudando, tá se... nem que seja em dar uma piada pro outro, ou dando uma carona pro cara voltar embora, levando para um show, indicando para outro show. A galera sempre se ajuda muito, assim. A galera que fala mal, a gente é a galera que não entrosou bem ou que tava esperando demais, assim. Porque também ninguém vai te carregar nas costas. Até porque se alguém te carregar nas costas é muito ruim pro comediante, que você vai acabar fazendo um público que não é seu. Mas em geral a galera da comédia sempre se ajuda muito. Tem algumas panelinhas, mas nenhuma panela é fechada. Porque a galera é muito aberta, todo mundo que é comediante entende o problema de ser comediante. A gente sabe que é difícil, a gente é marginal na arte. Então todo mundo quer se ajudar, entendeu? É como quando você vê um grupo de mendigo embaixo da ponte. Tá todo mundo ali se ajudando. De uma forma ou de outra eles estão meio que se ajudando, entendeu? E assim, do jeito que tá a pandemia, daqui a pouco os comediantes vai ser a turma embaixo da ponte. Mas vai continuar se ajudando, entendeu? Pior que tá certo. Que pelo que eu tô contando na história, era algo que eu queria fazer e as coisas acabaram fluindo. Sim, foi meio que isso mesmo. Aí teve algum momento que você teve medo de não dar certo? Sempre. Todo comediante tem medo de não dar certo. Eu, por exemplo, eu não tenho um público grande, eu não consigo lotar teatro grande. Então eu sempre tenho medo de não dar certo. O Thiago Ventura consegue lotar teatro de 2.000 lugares. Ele tem medo de não dar certo. Ele acha que ano que vem pode acontecer de não ter mais gente a fim de ver ele. Então não tem essa. Todo comediante tem medo de não dar certo. Essa insegurança é o que faz o comediante andar pra frente. Por incrível que pareça. É um paradoxo. Muito obrigado a todos que fizeram as perguntas aqui pro vídeo de Respondendo as Perguntas. Espero que eu tenha respondido bem as perguntas de vocês. Se você tiver mais perguntas pra fazer, pergunta aqui nesse vídeo. Pode ser pergunta sobre comédia, sobre stand-up, pergunta sobre a minha vida pessoal, ou pergunta sobre o que você quiser.
Perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui. Se você gostou, dá o joinha no vídeo, que me ajuda muito na divulgação aqui dentro do YouTube. Manda pras pessoas que você conhece. Eu vou continuar agora a série de vídeos contando a minha história, só que agora é mais focado nos shows de bar mesmo. Que eu fiz, alguns shows em teatro. E essas viagens. As viagens pro show, como é que foram os shows, experiências com plateias diferentes, com problemas antes do show, problemas depois do show, enfim. E alguns especiais que eu vou fazer também. Eu vou fazer um especial sobre a gravação do meu especial, que foi uma baita história, viu? Espero que vocês continuem acompanhando. Um forte abraço e uma chuva de bênção na vida de vocês.